Queria pedir que você levante do seu lugar, nós vamos orar antes de começar a palavra. Queria pedir que você feche seus olhos, que você nesse momento tenha uns 30 segundos de silêncio aí. Deixa o Espírito Santo soprar na sua vida alguma coisa, deixa o Espírito falar com você alguma coisa. Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos conhecer mais do Senhor. Por isso nós te pedimos que o Senhor se revele neste lugar. Na verdade, que o Senhor continue se revelando mais neste lugar. Não nos deixe, Pai, não tire a sua presença daqui. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui ou que estão nos assistindo online, Deus. Que essa mensagem realmente toque os corações, gere uma transformação, gere encontros e libertação, Deus. Que eu seja apenas um canal, Deus, que as pessoas não olhem para o homem, mas que elas possam ver o Teu Espírito Santo falando através de mim, Deus. Esse é o meu desejo, que o Senhor tire toda a vaidade do meu coração, toda a raiz de algo que não vem do Senhor, Deus. Eu me humilho na Sua presença, e eu falo que eu preciso do Senhor, e é quão bom é precisar do Senhor, Deus. Quão bom é quando nós entregamos o controle nas Tuas mãos e dizemos: Senhor, o Senhor é o piloto, o Senhor é o motorista, nós estamos aqui, nos leve, Senhor, nos leva para onde o Senhor deseja. Mas se o Senhor não for, não nos deixe aí também. Essa é a nossa oração, Deus. Que haja lógica, que haja raciocínio, que as pessoas compreendam, e que no fim, Pai, o Seu nome mais uma vez seja exaltado e Satanás saia daqui envergonhado, em nome de Jesus, amém. Se você pode dar um aplauso ao Senhor, cumprimenta a pessoa que está do seu lado aí, fala: boa noite, meu irmão. Dá um high five para ela aí, fala: e aí, pá, dá aquela batidinha na mão, aquela batidinha marota. Se você tem liberdade, pode dar um pedala no seu irmão para ele acordar. Glória a Deus. Vamos começar esse culto, mas eu tenho duas perguntas para fazer para vocês. Primeiro, quem aqui se comunica através de emojis? Levanta sua mão. 18H, como eu amo vocês. Ai, mas às vezes é chato, né? Porque você pergunta para a pessoa: bom dia, tudo bem? E ela manda um joia. Aí você fala: cara, eu não quero um joia, eu quero, né? Vamos aprofundar essa conversa. E aí você conta uma piada, você espera algum comentário, e ele manda aquela carinha rindo, e aí você fala: será que ele foi sarcástico? Enfim, o que será que aconteceu? Quero falar que hoje é muito comum as pessoas se comunicarem através de emojis, mas não necessariamente o emoji que ela te manda é o emoji que ela, talvez, a realidade da vida dela. Sabe que a minha mãe, ela autorizou contar essa mensagem? No grupo da família a gente comentava, falava alguma coisa, ela mandava, ao invés de mandar um joia, ela mandava um outro dedo. Ao invés de ela mandar esse dedo apontando para cima, ela mandava um outro. E eu confesso que eu não percebi que ela mandava um dedo que ela não poderia mandar. E aí até que um dia a Erika falou: meu, você viu que a sua mãe está mandando um dedo aqui errado? Aí eu falei: mentira, deixa eu ver isso aí. Aí a Erika corrigiu ela. Só que detalhe, minha mãe é psicóloga, ela falou: meu Deus, eu estou mandando isso para todos os meus pacientes, achando que é para eles olharem para cima, e eu estou mandando o dedo que eu não deveria mandar. Cara, emoji engana um pouco a gente, né? Então fique esperto para você não cometer esse erro. Então a primeira pergunta que eu quis começar é perguntando para você: você se comunica por emoji? Ótimo. Segunda pergunta que eu gostaria de começar, de te perguntar, é: quantos aqui gostam de viajar? Quantos gostam muito de viajar? Cara, é uma delícia viajar. Eu viajo, geralmente as minhas férias é no mês de julho, e quando acaba dá até uma depressão pós-férias, né? Porque você fala: bem-vindo à realidade, vamos trabalhar. E eu tenho muito prazer no meu trabalho. Eu imagino você que talvez não tenha tanto prazer, o quão difícil essa volta se torna. Mas a verdade é que nós somos dignos de descanso. Uma vez que você trabalha com tanta dedicação, você é digno de um tempo de descanso, de um tempo de repouso. Mas existe uma verdade, que é uma verdade absoluta: viajar é bom, mas voltar para casa é ainda melhor. Quantos concordam comigo? Sabe por que isso?
Porque na sua casa você é um lugar onde você pode ser você mesmo. Você pode ser vulnerável, você pode ser aquela pessoa descontraída, o tiozão do churrasco. Você pode ser uma pessoa que você pode ser vulnerável com as suas emoções. Na sua casa você pode assistir um filme e chorar, sem o medo de alguém olhar para você e você parecer ridículo. Na sua casa você pode andar de chinelo, de bermuda, com uma roupa que não seja tão formal como você deve usar no seu trabalho. Sua casa é um ambiente de descanso, é um ambiente de paz, é um ambiente realmente de renovo, de segurança. Por que eu estou te falando isso? Porque no final do ano passado, Deus começou a ministrar uma coisa ao meu coração. E você vai entender o link que eu vou fazer a respeito dessas duas perguntas. Deus começou a ministrar no meu coração a respeito de uma palavra que Ele queria que eu entregasse, que é a palavra que o tema da mensagem seria de volta para casa. Quando eu falo a respeito desse tema, de volta para casa, qual a passagem que vem na sua cabeça? Você vai precisar falar um pouco alto, porque a chuva apertou. Quando eu falo de volta para casa, qual que é a passagem que você lembra? Fala mais alto aí. Filho pródigo. Então eu não escolhi essa mensagem, Deus escolheu essa mensagem. E Ele falou para mim durante essa semana: filho, se atente, olhe com cuidado, porque eu vou te revelar uma coisa que talvez você nunca tenha percebido nesse texto. E eu quero ler com vocês aquilo que está escrito em Lucas 15, de 11 a 24, e você vai entender a ligação dessas duas perguntas, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós iremos ler do versículo 11 ao versículo 24. Se você precisar ligar a sua Bíblia, liga a sua Bíblia, senão nós iremos passar os versículos aqui, você pode acompanhar, amém? Não dá chuva. Quantos abriram a Bíblia? Manda o dedo para ele. Vamos lá, diz assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido, repita comigo, compadecido, dele correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém? Nessa mensagem, basicamente, você já deve ter ouvido pregações sobre a respeito desse texto do filho pródigo, mas para você entender um contexto disso, nós precisamos voltar ao versículo 1 e 2 e entender o porquê de fato Jesus propôs essa parábola. Quando Jesus propõe essa parábola, ele está sentado com os pecadores e os publicanos não eram pessoas benquistas na sociedade, uma vez que eles eram os cobradores de impostos, eram pessoas corruptas, eram pessoas que o povo de fato odiava. E Jesus estava ali ensinando aquelas pessoas, os pecadores, e os escribas e os fariseus estavam extremamente incomodados, porque Jesus estava sentado ensinando pessoas de má fama.
Então Jesus começa o capítulo 15 do Evangelho de Lucas contando a parábola das ovelhas perdidas, da ovelha perdida, das 100 ovelhas e uma se perde. Depois Jesus passa a contar da dracma perdida, e por fim ele conta a parábola do filho. E essa parábola, ela é especial porque ela é um ponto de reflexão e esperança para cada um de nós. Através dessa história, dessa parábola, nós podemos enxergar 4 períodos, 4 fases da vida desse filho. E eu quero ensinar, e eu quero trazer para você essa revelação que Deus colocou no meu coração. Esse filho viveu essas 4 fases. Talvez você esteja vivendo em uma dessas fases, talvez você já tenha passado por essas fases, mas o que eu quero te falar é que hoje os emojis que talvez você esteja mandando, esteja linkando, esteja conectando, esteja enviando para outras pessoas, você vai ver que eles precisam sim condizer com a sua realidade, e não simplesmente expressar o seu sentimento momentâneo. Amém? A primeira fase que esse homem viveu, eu coloquei o nome de o feliz e infeliz. O feliz e infeliz, talvez você pense, é meio confuso, e eu vou explicar para vocês. A realidade desse homem é que ele era um homem feliz. Quantos concordam comigo? Pensa comigo, esse menino, esse filho, ele tinha tudo. Ele tinha irmão, ele tinha comida, ele tinha gente para servi-lo, ele tinha afeto, ele tinha cuidado, ele tinha amor, ele tinha um futuro, uma vez que ele tinha uma herança. Pensa comigo o que esse filho tinha para reclamar. Você consegue pensar? Então a realidade desse filho é que de fato ele era um menino feliz, mas o seu sentimento era contrário à sua realidade, e ele tinha uma insatisfação no seu coração, e essa insatisfação o fazia com que ele se sentisse infeliz. A realidade, ele era um menino feliz que tinha absolutamente todas as coisas, e os seus sentimentos, o seu emojizinho era um emoji de uma pessoa triste, insatisfeita. Insatisfação, segundo o dicionário, é o desagrado, a sensação de descontentamento, talvez no seu trabalho, talvez na sua família, talvez na sua vida. A insatisfação é o aborrecimento, o que pode te causar um sentimento de raiva, de vazio, de tédio. Insatisfação é a falta de contentamento, de agrado, de prazer. E essa era a fase que esse filho vivia. Se nós pegarmos o versículo 11, no começo ele diz assim: Jesus disse: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos teus bens que me cabe. Para a cultura judaica, essa era uma atitude impensável, porque jamais que um filho poderia pedir para um pai antecipar a sua herança. Isso era uma atitude de desonra, isso era uma atitude que ele meio que dizia para o pai: pai, olha só, eu entendo tudo o que você fez, muito obrigado, mas eu quero que o senhor morra, dá o meu dinheiro que eu quero viver a minha vida. Imagina você ouvindo isso de um filho, dói ou não dói? Quanto mais naquela cultura, que era impensável que isso acontecesse. E o que eu quero te falar, meu querido, é que a insatisfação é algo demoníaco, e nós não podemos romantizar a insatisfação. O que as pessoas dizem é: cara, a insatisfação vai te levar a um outro lugar, a insatisfação vai fazer com que você saia da sua zona de conforto. Muito cuidado, porque a insatisfação, ela traz algo muito sério. A insatisfação é o primeiro estágio da rebelião. A insatisfação é o primeiro estágio da rebelião. Veja que a insatisfação de Lúcifer fez com que ele desejasse o trono que era de Deus. Desejando o trono que era de Deus e não podendo ter esse trono, ele se rebelou contra Deus, e não somente arrastou ele para o fundo do poço, mas arrastou 1/3 dos anjos que estavam com ele. Perceba uma coisa: quando você se rebela diante de uma situação, você não complica a sua vida sozinho. Você pode complicar a vida da sua esposa, a vida dos seus filhos, a vida dos seus amigos, a vida das pessoas que estão à sua volta. Olha o que está escrito em Isaías 14, versículos 12 a 14. Diz assim, não precisa abrir, acompanha comigo aqui. Diz assim: Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã,
Você caiu lá do céu. Você que dominava as nações foi derrubado no chão. Antigamente você pensava assim: subirei até o céu e me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe, no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como Deus Altíssimo. Isaías narrando a queda de Lúcifer. Rebelião. A insatisfação fez com que Adão e Eva comessem da árvore do conhecimento. Pensa uma coisa: o que Adão e Eva tinham para reclamar da vida? Eles foram criados por Deus, eles tinham comunhão com o próprio Deus, eles falavam com Deus, eles viam a Deus. E Deus cria um jardim maravilhoso, Deus cria um ambiente espetacular para que eles fossem plenos da presença de Deus e fossem plenos do amor de Deus. E o amor de Deus se revela através da natureza. Então imagina o quanto de amor eles recebiam. E aconteceu que Deus disse para eles: olha só, vivam a vida, comam das árvores, governem sobre os animais, multipliquem, sede fecundos, meus irmãos. Mas daquela árvore ali, não come. O resto pode comer, fica à vontade. Serpente vem. Deus disse mesmo para você não comer aquilo ali? A insatisfação fez com que Adão e Eva se rebelassem contra Deus e pecassem. Talvez eles tenham pensado: o que eu tenho, o que Deus me deu não é o suficiente. Deus me deu tudo, mas por que eu não posso comer justamente daquela árvore que eu tenho vontade de comer? Descontentamento, rebelião, desobediência. Essa sede de poder, essa sede de ter o controle, sede de querer dominar as coisas, nos gera sim um sentimento de insatisfação. E talvez, eu acredito, na minha opinião, que a insatisfação seja o sentimento que Satanás mais tem colocado na vida do ser humano. Casamentos são destruídos por conta da insatisfação. Ao invés de uma conversa como adultos, o marido se rebela, a esposa se rebela, começa a flertar com outras coisas, desistem dos seus casamentos, se rebelam contra a vontade de Deus e contra uma aliança que foi firmada com Deus. Não simplesmente entre o homem e a mulher, mas homem, mulher e Deus firmaram uma aliança. E eles rompem essa aliança em sinal de rebeldia. Pessoas se acabam profissionalmente, se destroem profissionalmente, porque pedem para Deus: Deus, abre uma porta de emprego para mim. E Deus abre, aqui a porta que você pediu. 2 semanas depois aparece uma outra porta de emprego, e essa pessoa fala: ah, mas aqui eu vou ganhar mais. E aí você pergunta: mas e se essa não for a porta que Deus abriu para você? Porque o Deus que abriu uma porta 2 semanas antes não é o Deus de confusão. Se Ele abriu essa porta 2 semanas depois, por que Ele não poderia ter aberto 2 semanas antes? Não, mas aqui eu vou ganhar mais. Você está por sua conta, irmão. E aí você muda de emprego. E aí o que acontece é que você de fato ganha mais, mas você é consumido pelo seu trabalho. O trabalho consome a sua força, o trabalho consome os seus relacionamentos, o trabalho consome a sua energia. E você olha e fala: eu era feliz no outro emprego, mas esse sentimento me tirou do propósito. Pessoas se rebelam contra a igreja como se a igreja fosse o problema delas, e ficam quicando de igreja em igreja, até que descobrem que o problema não eram as igrejas, eram elas. E o que eu quero te falar é que se você veio para cá de outra igreja, eu amo a sua vida por causa disso. Vem mesmo, porque aqui você vai ser cuidado. Eu não sei qual é a sua história, mas o que eu estou te falando é que não deixe com que a insatisfação determine o seu caminho. Porque se Deus te colocou num lugar, a menos que Ele te tire desse lugar e te leve para um outro lugar, você está em rebeldia. E rebeldia é pior que o pecado de feitiçaria. Então vigia, meu irmão. Abre o olho, porque Deus está falando com você. Você tem uma vida ótima. Você tem saúde? Amém. Você tem filhos? Amém. Você tem uma casa para morar? Amém. Você tem um trabalho? Amém. Pare de olhar a grama do vizinho. Olha aquilo que Deus te deu. Foque no que você já recebeu, não nas coisas que ainda não chegaram na sua vida. Quantas pessoas não tomam decisões erradas e depois se arrependem? Deixa eu te falar uma coisa. Não deixe com que essa insatisfação te torne um rebelde.
Esse filho, ele tinha tudo e não valorizava. Ele era feliz e se sentia infeliz. A atitude dele de se rebelar contra o pai me leva ao segundo ponto dessa mensagem: o infeliz feliz. E por que eu estou falando infeliz feliz? Porque uma vez que você está no pecado, não tem como você ser feliz, meu irmão. Uma vez que você está afundado no pecado, não tem como você ser feliz. A sua realidade é de infelicidade, embora o seu sentimento seja de um prazer momentâneo. A realidade daquele menino, daquele filho, é que ele estava infeliz, mas achava que estava feliz. Vamos ler o versículo 13. Diz assim: passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Viver dissolutamente é viver de uma forma devassa. O sinônimo de dissolutamente é devassamente, libertinamente. Ou seja, ele gastou tudo o que ele tinha, todo o trabalho do seu pai, todo o esforço do seu pai, toda a dedicação do seu pai, todas as noites talvez sem dormir do seu pai, ele gastou com bagunça, ele gastou com bebedeira, ele gastou talvez com orgia, e seja lá o que mais que ele gastou. O fato é que ele foi um desrespeitoso com seu pai e um irresponsável com aquilo que o seu pai tinha dado a ele. Esse é o retrato de muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja. Pessoas que acreditam que o louco, que o barato, que o legal é estar fora da igreja. Nós, daqui a algumas semanas, teremos o carnaval. Amor, a igreja é careta demais. Eu não posso pular carnaval, não posso me fantasiar. Não pode. Nossa, mas como é radical. Deixa eu te falar uma coisa: ou você é luz ou você é treva. Da mesma boca não pode sair uma palavra de louvor e uma palavra de maldição. É o que a palavra de Deus diz. Você tem escolhas na sua vida. Simplesmente escolha e arque com as suas decisões. Eu tenho dito ao meu filho Enzo, que está fazendo 10 anos, eu amo ele de paixão, eu morro por ele sem hesitar. Mas eu tenho dito para ele: Enzo, boas escolhas produzem bons resultados. Você já está na idade de começar a arcar com as suas consequências. Escolhas ruins vão te levar para lugares ruins. Escolhas boas vão te trazer as bênçãos de Deus. Não cogite ir dançar carnaval, meu irmão. Não cogite ir pular carnaval. Essa não é uma festa para você. Desculpa ser sincero. Sabe para que a igreja serve? Para colocar limites na sua vida, para trazer um direcionamento e falar: meu irmão, aqui você não deve entrar, porque esse não é um ambiente para você. A palavra de Deus diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Eu não estou falando que você tem que, não pode ir nos lugares e conquistar as pessoas. Não é a respeito disso, muito pelo contrário. O evangelho ele precisa ser levado para fora. Mas não viva como se você não conhecesse a verdade. Aquelas pessoas que estão lá pulando, se divertindo, entre aspas, talvez elas nunca tenham ouvido a verdade. Você ouviu e você vai ser cobrado por isso. Elas não. Amém? Doeu? Que bom, que eu também não estou nem aí. No amor, viu, gente? Estou falando no amor, tá? Deixa eu te falar uma coisa. O que a serpente disse para Eva talvez seja o que o Satanás está te dizendo hoje. Você merece mais do que isso. Você merece saber das coisas. Você merece ter esse conhecimento. É o mesmo apelo que Satanás usa para todas as pessoas, todos os dias. Vamos ser sinceros? Pecar é bom ou é ruim? Vamos falar do ato, tá? Eu não estou falando da consequência do pecado. O sentimento do pecado, exato. O sentimento do pecado é bom ou ruim? Quando você peca, você fica mal, mas a falsa sensação de prazer que o pecado te gera naquele momento é bom, porque se não fosse bom ninguém pecaria. Você vai falar: não, pecado é ruim. Então por que todo mundo peca? As pessoas são enganadas por uma falsa alegria, por uma falsa sensação de êxtase, por uma falsa sensação de prazer, e quando caem em si, estão destruídas. É isso que Satanás faz, e é isso que Satanás tem feito. Deixa eu falar uma coisa. Você cederia algum pedido, ou alguma coisa, ou qualquer coisa que essa pessoa te oferecesse para uma pessoa como essa?
Você cederia? Sim ou não? Se você falou sim, estamos com um problema. Vem falar com a pastora Clícia, Cura e Libertação. Você cederia, gente? Vamos ser sinceros. Satanás não vai se apresentar desse jeito para você. Sabe como ele vai se apresentar para você? Com uma mulher bonita, uma mulher sensual, com um decote, ou então como um cara boladão, rasgado, fortão, bonito, ou então com riquezas, com bens, ou então com status. É assim que Satanás se apresenta. Pode tirar a foto desse cara aqui de trás, misericórdia. Amarrado. É dessa forma que Satanás se apresenta para você. No começo parece algo legal. Meu, vem aqui, dá só uma cheiradinha nessa carreirinha aqui, ó. Dá só um tapa nesse baseado. Vamos sentar e falar mal das pessoas. As mulheres falam muito disso, né? Vamos fofocar da vida alheia. Os homens já são diferentes, vão para o futebol falar de mulher. Por isso que eu não jogo mais futebol. Satanás sempre vem com uma fala mansa, uma fala suave, para te tirar de uma posição feliz, gerando um sentimento de insatisfação, te levando para um lugar feliz, com uma falsa sensação de alegria. É isso que ele faz. Satanás nunca vai te apresentar o resultado final do seu pecado, meu amigo, porque se ele um dia te apresentasse, você jamais pecaria. Se Satanás se apresentasse a você dessa forma aqui, você jamais cometeria algum pecado. Deixa eu te falar uma coisa. Ele vai se disfarçar para te conquistar, com uma roupa atraente, de uma forma eloquente, te oferecendo bens, assim como ele fez com Jesus. Se verdadeiramente se prostrar e me adorar, está vendo tudo isso aqui? Eu vou te dar. Ele fez isso com o próprio Jesus. E o que ele quer no final é te destruir, te deixar sem esperança, sem alegria, sem sonho, sem vida. E quando você está nessa situação, você entra num terceiro estágio, numa terceira fase que esse filho viveu. A fase do ou infeliz, infeliz. E essa fase talvez seja a fase onde de fato a sua realidade condiz com o seu sentimento. Ele está infeliz porque ele está preso no pecado, e ele está infeliz porque ele sabe que tudo que ele procurou, tudo que ele buscou, não trouxe um sentimento de satisfação plena. Olha, vamos ler os versículos 14 a 16. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Primeiro, esse filho ele foi empregado provavelmente por um homem que não era judeu, uma vez que esse homem cuidava de porcos, uma vez que esse homem tinha uma criação de porcos. Ele provavelmente não era um judeu, porque o porco para o judeu é um animal imundo e impuro. Você percebe a luta talvez que esse menino tenha vivido, esse filho tenha vivido. Ele sabia os princípios, ele sabia o que ele deveria fazer, e ele estava tão desesperado que o que ele desejava era comer a comida do animal que ele julgava imundo, dormir no lugar que aquele animal imundo dormia. E aqui eu quero te trazer uma lição importante: cuidado com as suas amizades, porque uma amizade de verdade não vai querer que você se afunde no pecado, não vai querer com que você se afunde nas drogas. Um amigo de verdade não vai querer que você, largue a sua família para se relacionar com uma outra esposa, ou com uma outra mulher, ou com outro marido. Quando eu tinha 19 anos eu me converti, eu tive a minha conversão genuína e verdadeira. Eu costumo dizer que eu era um bom cristão, até conhecer a Deus na sua profundidade. Eu era um bom cristão porque eu acreditava em Cristo, mas eu nunca tinha tido uma experiência pessoal com Ele. Eu me relacionava com o Cristo do meu pai, com o Cristo da minha mãe e com o Cristo da minha namorada Érica, até o dia que ela me deu um pé e a gente terminou. Quando ela me deu um pé e a gente terminou, eu falei: o que eu não fiz durante o meu namoro, porque ela era muito santinha, graças a Deus por isso, eu vou bagunçar, eu vou viver a minha vida. E eu comecei a viver a minha vida dissolutamente. E eu encontrei um amigo meu de infância,
que eu estudei com o irmão dele, nós éramos muito próximos, o Fernando Santin, e o Fernando sempre foi meu amigo, e sempre vai ser o meu amigo, e nós estudávamos na mesma faculdade, e enfim, e eu pedia para o Fernando me levar para os mesmos rolês que ele ia, porque eu sabia que era um rolê divertido. E eu pedia, eu falava, pô, me leva para as festas que você vai, eu quero ir junto. E ele falava, tá bom, eu vou te levar. Fica tranquilo, eu vou te levar, na próxima você vai. E aí eu sabia que ele ia para a festa, e ele me chamava para tudo quanto é tipo de coisa, menos para aquela maldita festa. Enfim, Fernando era tão perturbado, tão bagunçado, que o sonho dele era ter um barco e colocar o nome do barco de Sodoma e Gomorra. Esse era o nível da vida do Fernando. Mas eu sabia que no fundo ele tinha um vazio enorme, porque ele tentou buscar um enchimento, tentou preencher o seu vazio com muitas coisas. Até o dia que eu encontrei a Jesus, eu tive uma experiência linda com Jesus. Jesus me resgatou e foi incrível, foi maravilhoso. Foi o dia mais feliz da minha vida, eu lembro como se fosse hoje. E eu falei, eu preciso falar de Jesus para o Fernando. E eu não deixei de ir no bar da escola, da faculdade. Eu ia para o bar, como nós sempre íamos, só que ao invés de tomar cerveja, eu sentava e ficava caretão, de boa, sem condenar, sem olhar e falar pecador, tarará, não sei o quê. Eu sentava, tomava uma Coca-Cola, ficava um pouco, a hora que eu via que começava a ficar um ambiente pesado, eu levantava e ia embora. E foi assim durante um tempo. E ele começou a enxergar algo diferente. Ele disse, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu me converti de verdade, eu conheci Jesus, ele transformou a minha vida. E posso falar, cara, esse é o que você procura, eu preciso te apresentar. E ele sempre falava, vamos depois, até o dia que ele entrou aqui, não aqui na Leopoldina, e ele se converteu, e ele foi transformado, a sua vida foi transformada. E não somente isso, não bastasse isso, quando a bênção do Senhor vem sobre a sua casa, ela atinge pessoas que estão à sua volta, porque com o Fernando veio também o Gui Santin, que é uma bênção, um irmão que Deus me deu. Mas um dia eu perguntei para o Fê, eu falei, Fê, deixa eu te fazer uma pergunta, por que você nunca me levou naquela festa? E ele falou, cara, porque aquelas festas não eram nem um ambiente para mim, e nem um ambiente para você. Eu só ia porque eu não conseguia não ir, mas eu sabia que se eu te levasse, você ia se afundar como eu estava afundado. Eu falei, cara, isso é um amigo de verdade. Ele gostava de curtir o rolê comigo, mas ele sabia que aquele ambiente era um ambiente pesado, que ele não deveria me levar. Cuidado com as amizades que você tem, cuidado. Deixa eu te falar uma coisa, esse filho, enquanto ele tinha um poder financeiro, enquanto ele tinha dinheiro para bancar os regalos da vida dele e dos seus amigos, enquanto ele tinha dinheiro, ele era o cara, cercado de amigos, cercado de mulheres, cercado de pessoas. Mas quando o dinheiro acabou, quando acabou a bebida, quando acabou as mulheres, quando acabou a bagunça, todos viraram as costas, e nem a comida dos porcos foram capazes de dar a esse homem. E é nesse exato momento que esse jovem cai em si, em uma situação dramática, onde ele está sozinho, sem lugar para comer e sem lugar para dormir. Deixa eu te falar uma coisa, isso é o que tem acontecido muitas vezes dentro da igreja. Eu vou só dar uma experimentadinha, mas eu prometo que eu volto para a igreja. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostrou que 33% dos filhos dos pastores já não se consideram mais cristãos. Isso é uma pesquisa feita pelo Instituto Barna Research. 33% dos filhos de pastores não se consideram mais cristãos. Eu não estou falando que eles estão desviados, eu não estou falando que eles estão desigrejados, eu estou falando que eles não mais acreditam que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Tudo por conta de uma brincadeira, tudo talvez por experimentar algo do outro lado do muro. E a consequência é uma vida infeliz, sem perspectiva. E quando nós estamos nessa situação, meu irmão, onde nós acreditamos que nós atingimos o fundo do poço, assim como esse filho atingiu, no momento onde a nossa realidade é de infelicidade, os nossos sentimentos são de infelicidade, a única coisa que nós podemos fazer é colocar os nossos joelhos no chão, nos humilhar diante do Senhor e clamar, socorro, Deus. Versículo 17 e 18 diz assim:
Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O arrependimento faz com que nós consigamos enxergar a nossa real situação, não por um sentimento causado, mas pela nossa realidade. Davi, o homem segundo o coração de Deus, era um homem feliz, era o rei, tinha tudo, tinha pessoas que o serviam, tinha vida com Deus, adorava buscar Deus, até o dia onde ele, por conta de uma insatisfação, olhou para uma mulher de um jeito que ele não deveria olhar, pecou, matou o seu amigo, essa mulher engravidou, e ele se viu numa situação de extrema infelicidade. Quando o profeta Natã chega a Davi, confronta Davi sobre aquilo que tem acontecido, Davi cai em si, se arrepende, chora, escreve o Salmo 51, que é um dos salmos mais lindos que existem. E eu quero falar para você que entre o versículo 1 do Salmo 51 até o versículo 5, Davi está o tempo inteiro se humilhando, confessando o seu pecado, reconhecendo quão fraco ele era. Vamos ler junto. Salmo 51, de 1 a 5, diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Mas a partir do versículo 6, Davi decide mudar o rumo da sua oração. Ele já entende que ele foi perdoado por Deus, porque a palavra de Deus diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Davi sabia disso. Davi então respira, e a partir do versículo 6 começa a fazer pedidos pela renovação do espírito e do corpo, e diz assim no versículo 10 e versículo 11: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da sua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntarioso. Essa foi a oração de Davi, um homem que estava infeliz. A sua realidade, por conta do seu pecado, se sentia infeliz, fez uma oração de arrependimento, se humilhou perante Deus, e o que Deus fez? Ele restituiu Davi. Aqui nós entramos no quarto e último estágio, ou quarta e última fase da vida desse homem. É quando você está feliz de verdade, por reconhecer que Deus já te perdoou, por reconhecer a graça de Deus sobre a sua vida, e o seu sentimento condiz com a sua alegria, e o seu sentimento diz: você é livre do seu pecado, da acusação que você carregava. E esse é o ponto mais lindo dessa passagem. Aplauda o Senhor. Sabe por que esse é o ponto mais lindo dessa passagem? Porque por mais que o tema da mensagem, o título na sua Bíblia esteja filho pródigo, essa parábola ela não se trata do filho, ela fala sobre o pai. Assim como a Bíblia inteira aponta para Deus e não para homens, essa parábola não aponta para o filho, ela aponta para o pai. A palavra filho ela aparece 5 vezes, enquanto a palavra pai aparece 8 vezes. O que Deus está querendo te dizer, meu irmão, não importa o quão longe você foi, Ele sempre estará de braços abertos te esperando, porque Ele é um pai de amor, porque Ele é o pai de misericórdia. Versículo 17 e 19, ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Esse mesmo filho
que pouco tempo antes, alguns anos antes, nós não sabemos a lacuna desse tempo. Tinha sido rebelde, insensato, desonroso, sem se importar com qualquer tipo de sensação que a sua atitude causou no seu pai. Agora se arrepende e toma uma atitude. E aqui você precisa entender uma coisa: é que você somente conseguirá ser feliz se o seu arrependimento te fizer caminhar para a direção correta, porque isso é uma decisão. Eu tenho um amigo muito próximo, era muito meu irmão, era uma pessoa que foi criada na igreja, raízes profundas dentro do cristianismo, um cara de Deus, um homem sério, mas por conta de experiências da sua vida, se afastou da presença de Deus, e não conseguiu voltar até hoje. E quando você vai falar com ele, você fala: irmão, você precisa voltar. Ele fala: eu sei, eu amo a Deus de todo o meu coração, eu só não consigo, eu não sei como. Decisão. Você não é o que você pensa ser, você não é o que você fala, você é o que você decide ser. Se você decidir ser uma pessoa santificada por Cristo, você vai buscar santificação. Se você decidir ser um adorador, você vai adorar o Senhor independente das circunstâncias. Se você decidir ser uma pessoa que tem vida em oração, vida de oração, você a todo momento vai se lembrar que Ele é fiel e justo para ouvir a sua oração, para te perdoar, para te purificar e para criar um relacionamento íntimo com você. Quando esse homem decide voltar, ele caminha para uma transformação. E quando nós lemos esse texto, nós precisamos compreender que Deus é bom e o Pai sempre está à espera. Vamos ler o versículo 20. Ele diz assim: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Versículos 22 e 24, quando o pai faz isso, quando o pai o abraça e o beija, ele começa a tentar falar para Deus aquele discurso que ele ensaiou: pai, pequei contra ti, pequei contra Deus, ele começa a ensaiar e o pai o interrompe. Bem na hora que ele ia dizer: pai, trata-me como um dos teus trabalhadores, o pai o interrompe e diz: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar. Isso é lindo, porque o pai não condena, o pai não olha para o filho e fala assim: desgraçado, desonroso, vem aqui, a partir de agora você vai ter metade só, fica com a roupa que você está e vamos comer um pão. O pai se esquece do passado. Quando aquele filho se arrepende, o pai se esquece do passado. O pai não se importa com o cheiro que ele carregava dos seus pecados. O pai não se importa com tamanha frustração que aquele menino vinha. O pai o abraça, o pai corre em direção a ele, num tempo onde não era comum que os anciãos corressem em direção aos filhos. E o pai quebra protocolos, o pai quebra a lógica humana para mostrar: eu me importo, eu estou feliz que você está de volta, eu estou feliz que você está aqui. Não importa o quão podre você esteja, não importa o quão sujo você pareça estar, eu estou aqui. Vem que eu vou colocar roupas novas em você, vem que eu vou colocar um anel no seu dedo, vem que eu vou te mimar, porque eu sou o seu pai, porque eu te amo e porque eu estou feliz que você está em casa, filha. Esse é o Deus que nós servimos. Agora esse filho é feliz, e a sua felicidade é na sua completude, já que ele reconhece o quão falho ele era, e mesmo assim recebeu o amor do seu pai. Deixa eu te falar que você só vai viver esse estágio, essa fase, o dia que você reconhecer o quão fraco e falho você é, e o quão forte, o quão lindo, o quão extraordinário, o quão maravilhoso ele é. Nesse momento você vai cair em si, porque Deus celebra a sua vida. Sabe por que Deus celebra a sua vida? Porque Ele não rejeita um coração quebrantado. Ele não rejeita o coração quebrantado. Se nós olharmos o final da parábola da ovelha perdida, se nós olharmos o final da parábola da dracma perdida, ou se nós olharmos ao final da parábola do filho pródigo, Jesus sempre acaba dizendo
que há júbilo quando um pecador se arrepende, que existe festa no céu quando um pecador se arrepende. As 3 parábolas Jesus acaba da mesma forma. Sabe por quê? Porque Ele se importa com você, porque Ele se importa comigo. E é isso que Ele te faz, que Ele faz na sua vida. Ele te limpa, Ele coloca roupas novas, Ele cuida. E quando isso acontece, você entende que a Bíblia não diz em momento algum que o filho estava alegre. Eu acredito que o filho estava morrendo de vergonha. Eu acredito que aquele filho estava machucado, estava arrependido, estava de verdade destruído emocionalmente. E a Bíblia não diz que aquele filho se alegrou em voltar para casa, mas a Bíblia é clara em dizer que o pai se alegrou. Que o pai se alegrou. Quero pedir que você feche seus olhos. E a minha primeira oração é para você que talvez tenha entrado aqui pela primeira, segunda, terceira vez, e talvez nunca tenha se sentido amado de verdade por Deus. Talvez você fale: olha, eu conheço a Deus, eu já ouvi falar desse homem, eu já ouvi falar de Jesus, é uma história muito bonita, mas eu nunca senti o amor dele aqui. Esse amor nunca me tocou. E o que Deus quer te mostrar hoje é que sim, Ele se importa com você. Talvez você seja a ovelha perdida, a ovelha desgarrada. Talvez a sua casa inteira seja uma casa, a sua família inteira, os seus pais sejam convertidos e você não. Talvez você seja a dracma perdida, talvez você seja o filho pródigo. Eu não sei qual estágio você está hoje, eu não sei se você está feliz, infeliz. Se você está infeliz, mas eu sei de uma coisa, para você que entrou aqui hoje e nunca entregou o seu coração para Jesus, a única forma de você ser inundado com uma alegria verdadeira e estar feliz é quando você entregar o seu coração para Jesus. Do contrário, meu irmão, você vai tentar de todas as formas, com toda a sua força, estar feliz e nunca vai preencher o vazio que está dentro do seu coração. Alguns dizem que o tamanho de Deus é o tamanho do vazio do seu coração. Eu quero dizer que não. Que Deus é muito maior, que Jesus é muito maior do que absolutamente todas as coisas. Ele é incompreensível, Ele é inexplicável. O seu amor é incomparável. E você está aqui hoje nesse lugar, sendo tocado agora pela presença do Espírito Santo de Deus. Jesus, nós te pedimos que o Senhor toque agora nos corações, que o Senhor venha quebrar agora toda dor causada pela história, toda dor causada, Senhor, por um histórico. Que o Senhor venha tirar agora toda dor, Pai, causada por decisões erradas. E que o Senhor venha quebrar as correntes nesse lugar e que haja salvação, para que o seu nome seja exaltado. Eu queria convidar você, que talvez entrou aqui hoje e nunca tenha entregue o coração para Jesus, nunca tenha dito: Jesus, hoje é o dia que eu quero entregar o meu coração para o Senhor. E não é para que você seja um religioso ou membro da IA Church, não é sobre isso, é sobre você nutrir um relacionamento verdadeiro com Jesus, você conhecer esse amor que inunda, que transforma, que te coloca em uma posição de filho. A palavra de Deus diz que com a nossa boca nós confessamos e com o nosso coração nós aceitamos. A palavra de Deus diz que quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, e as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo novo se fez. Eu quero te falar que existe um futuro para você. Deus preparou um novo horizonte para que você caminhe em direção a Ele, mas para isso você precisa fazer o básico: dizer: Senhor, eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor e Salvador, eu entrego o meu coração ao Senhor. Existe alguém que deseja fazer essa oração? Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar. Não fique com vergonha, não se sinta acanhado. Deus está neste lugar e Ele quer transformar a sua vida. Existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus? A igreja está com os olhos fechados, você não vai reparar se as pessoas estão te olhando ou não, mas existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus? Agora é a hora. Levante a sua mão onde você estiver, o mais alto que você puder, para que nós possamos te enxergar. Existe alguém aqui? Levante a sua mão. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Glória a Deus, eu te vejo aí atrás. Existe mais alguém que deseja entregar
eu queria pedir que a igreja inteira ficasse com os olhos fechados, porque esse é o momento que Satanás muitas vezes usa para trazer vergonha para as pessoas e dizer: não levante do seu lugar, fique onde você está. As pessoas vão te olhar e vão pensar: uau, que religioso que ele é, uau, que decisão. Deixa eu te falar, é a decisão mais importante. Deus está pronto para festejar a sua vida lá no céu. Se você deseja mais uma vez entregar o seu coração para Jesus, levante a sua mão para que nós possamos te ver. Nós vamos orar com você agora. Eu queria pedir que você saia do seu lugar. Se você deseja fazer essa oração, que você venha aqui à frente, que você saia do seu lugar, venha aqui à frente. Nós iremos orar e interceder pela sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida, jovem. Existe mais alguém, meu irmão? Deixa eu te falar uma coisa. A maior mentira que Satanás tem colocado no coração das pessoas é: ainda tem tempo, você pode tomar essa decisão amanhã, você pode decidir isso um outro dia, um outro horário, um outro tempo. Eu quero te falar, não deixe para amanhã, porque nós não sabemos o que pode acontecer. E a verdade é que nem todos os caminhos levam para Deus. Existe um caminho que te leva para Deus, e Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e é impossível que você chegue ao Pai se não for por minha causa, se não for pelo reconhecimento de que eu sou o seu Senhor e eu sou o seu Salvador. Então sim, meu irmão, se você não entregar o seu coração para Jesus, você vai para o inferno se você não morrer. Simples assim. Não vou romantizar a parada não, é simples assim. Deus se importa com você, a ponto de me mandar entregar essa mensagem para você hoje, para que você entenda o quão amado você é. Você é amado, e não aceite nada menos do que isso. Você é amado. Se você está com vontade de vir aqui e não está com coragem, saiba que você é amado. Se está borbulhando alguma coisa no seu coração e você não consegue sair do seu lugar, saiba, você é amado pelo Senhor, você é desejado pelo Senhor, e o que Ele quer é que você tenha sim um relacionamento verdadeiro com Ele. E eu vou perguntar pela última vez: se você deseja entregar o seu coração, talvez não esteja com coragem, pega na mão da pessoa que está do seu lado e fala assim: me leva lá na frente, me ajuda, nós somos um corpo, nós somos uma família, mas não deixe de vir. Vamos orar. Se você está nos assistindo online e deseja fazer essa oração, o QR Code vai aparecer na sua tela. Você faça essa oração, escaneie esse QR Code e entre em contato conosco para que nós possamos te ajudar nessa caminhada, amém? Você que está aqui à frente, coloque a mão no seu coração e ora assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu declaro com a minha boca que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e eu peço, Jesus, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Senhor Deus, eu abençoo a vida dos teus filhos que estão aqui, Pai, um por um, Deus, e eu peço que o Senhor guarde o coração deles, Pai, contra qualquer seta que Satanás possa lançar. Que o Senhor blinde a vida deles, Deus, e que eles saibam que eles são desejados e amados pelo Senhor. Muito obrigado pela tua fidelidade, muito obrigado pelo teu amor, e que eles nunca se esqueçam desse dia, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Eu queria pedir que vocês seguissem os diáconos, nós vamos orar com vocês, fiquem tranquilos, nós não vamos pedir nada, é só um momento de oração, de conhecê-los como igreja, como nós podemos servi-los, amém? Glória a Deus. Eu queria falar com a igreja agora, e com muita sinceridade eu queria perguntar para vocês. Feche os seus olhos aí, relaxe o seu braço. Quantos aqui estão na primeira fase, onde agora, depois dessa mensagem, você entende que você é feliz, mas que Satanás tem tentado colocar um sentimento de insatisfação dentro do seu coração? Quantos estão nessa fase? Ninguém está te olhando, pode levantar a mão se você está nessa fase. Levanta o mais alto que você puder. Glória a Deus, pode abaixar sua mão. Quantos estão no segundo estágio, onde a realidade é que talvez você esteja preso a um pecado, e o pecado talvez
faça com que você sinta um prazer momentâneo, um prazer que teoricamente te supre, mas que depois do seu pecado, depois quando bate a consciência, você fica completamente para baixo e arrependido. Quantos estão nesse estágio? A igreja com os olhos fechados, eu quero pedir que você levante a sua mão se você está nesse estágio. Com os olhos fechados, a igreja, glória a Deus. Eu queria pedir você abaixar a sua mão. Quantos estão no terceiro estágio? Onde você está infeliz. A sua realidade é uma realidade de infelicidade. E o seu sentimento também, por conta do seu pecado, e hoje você reconhece o quão falho você é. Quantos estão nesse lugar? Amém. Queria pedir que você olhasse um pouquinho para mim aqui. Lembra que eu falei a respeito de decisão? Essa mensagem ela não vai gerar nada em você se você não decidir mudar. Você pode ouvir essa mensagem, você pode guardar no seu coração, você pode falar, gostei, ou você pode falar, não gostei muito, tá tudo bem. Mas essa mensagem, ela só vai ter o efeito que Deus quer que tenha, se você decidir caminhar em direção a Ele. E para você que está em um desses 4 estágios, principalmente dos 3 primeiros, eu queria pedir que você viesse aqui à frente. Eu não vou pedir individualmente, estágio por estágio, mas se você se enxerga na fase 1, na fase 2 ou na fase 3, eu queria pedir que você saísse do seu lugar e que você viesse aqui à frente. Até o primeiro corajoso vir, a galera fica meio acanhada. Então glória a Deus, vem corajoso. Olha lá, falei? Deixa eu te falar, meu querido, se você se humilhar diante do Senhor, Ele tem libertação para a sua vida. Se você ficar pagando de durão aí no seu lugar, você não vai ter como ser quebrantado pelo Espírito. Pode vir mais para frente. Vamos dar espaço. Vem, sai do seu lugar se você deseja que o Senhor trabalhe no seu coração, que o Senhor visite a sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar junto. Glória a Deus. Glória a Deus, porque o exército dos corajosos está aumentando. Pode vir, se você sente vontade de vir, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vamos lotar esse lugar aqui com um altar, para que nós possamos orar junto e buscar a presença de Deus. Posterior a isso, nós faremos um momento de gratidão ao Senhor. Mas eu queria pedir que você colocasse a mão no seu coração. Estou pedindo para você ser uma pessoa eloquente como Davi foi. Mas a verdade é que Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele não rejeita um coração quebrantado. E se você está aqui nesse lugar, querendo a transformação, eu quero te falar que Ele está pronto para te ouvir. E essa é uma oração que somente você pode fazer. Eu não posso fazer essa oração, eu não posso tomar essa decisão para você, é você. Somente você. Então, enquanto nós estamos aqui dizendo, eu me rendo aos teus pés. És tudo o que eu preciso para viver. Que você possa cantar essa parte. Queria pedir que as luzes fossem um pouquinho abaixadas aqui. Quando nós cantarmos essa música, se você está aqui à frente, cante com todo o seu coração. E eu queria pedir para você, igreja, que você levante do seu lugar. Que você não seja um mero espectador desse tempo, mas que você estenda suas mãos para a vida dessas pessoas aqui. São pessoas que estão clamando a ajuda do Espírito Santo. E você tem parte nisso, em abençoá-las, declarar cura e libertação sobre a vida delas. Senhor Deus, nós declaramos que esse lugar é a casa do Senhor e esse é o lugar de retorno. É o lugar onde todo aquele que entra tem um Pai celeste de braços abertos, pronto para recebê-lo. Mas Senhor, esse lugar é o lugar de libertação, porque existem cadeias que estão prendendo seus filhos para que eles não retornem à casa do Pai. Por isso agora nessa noite, em primeiro lugar, nós oramos contra as cadeias de uma sociedade emocionalmente doente. Uma sociedade onde pessoas que têm realidades boas não conseguem
conseguem sair da tristeza, da depressão, de um espírito angustiado, mas eu declaro que aquele que está em ti não vive debaixo de maldição da sua geração ou da sua sociedade, mas pode viver uma verdadeira libertação. Eu declaro, Senhor, emoções sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus, e a sua palavra diz que o fruto do Espírito traz alegria, traz paz, traz mansidão. Nós não precisamos viver com as nossas emoções amarradas. Nós encontramos em ti a alegria verdadeira. Senhor, eu declaro cura nas emoções no nome de Jesus. Todos aqueles que estão amarrados num vazio emocional, que eles possam viver nesse ano, Senhor, o preenchimento sobrenatural do Senhor que toca as emoções. Senhor, nós declaramos também libertação espiritual para aqueles que estão com cadeias de pecado, cadeias que trouxeram amarra espiritual, de espíritos malignos que declaram todos os dias: você não vai ser liberto, você não vai largar esse pecado, você não vai largar esse vício. Isso é quem você é, mas no nome de Jesus eu declaro que pelo poder da cruz de Cristo você tem libertação de todas as maldições do pecado. Você não é mais preso ou condenado, mas em Cristo você é livre. Tome posse da sua libertação. Não importa o seu pecado, não importa o quão longe você foi, em Cristo você encontra poder para voltar para a casa do Pai. Procure ajuda, procure os seus irmãos em Cristo, mas nessa noite declare: eu serei completamente liberto. Existe libertação em Cristo Jesus. Agora abra sua boca e comece a declarar a libertação que Deus te deu. Obrigada, Pai, porque eu estou livre do meu pecado. Obrigada, Pai, porque as minhas emoções serão saradas e eu encontrarei verdadeira alegria no Senhor. Abre os seus lábios e comece a declarar a realidade que Deus promete para você. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele disse que Ele fez na cruz pelos seus filhos. Ele fez, Ele cumprirá completamente. E agora nesse momento nós vamos declarar um louvor que o Espírito agradece por tudo aquilo que Ele fez por nós. Esse é o momento de você declarar por fé e agradecer pela fé aquilo que Ele ministrou na sua vida nessa noite. Que nós temos motivos para nos alegrar todos os dias. Você não entendeu, meu querido? Você tem motivo para se alegrar na presença do Senhor. Sempre existe algo bom para você olhar. Sempre existe algo especial para você agradecer ao Senhor. Hoje você entendeu que talvez a sua realidade seja uma realidade de infelicidade, mas o que Deus transforma, quando você coloca os seus joelhos no chão e você se humilha perante Ele, Ele derrama uma unção de alegria extraordinária sobre a sua vida. E o que eu quero te falar, que você precisa se lembrar todos os dias, que o que Satanás quer fazer é tirar essa alegria de você. O que Satanás quer fazer é roubar os momentos de paz, os momentos de comunhão, os momentos de gratidão do seu coração. O que Satanás quer é que você não veja algo bom para celebrar. E hoje isso foi quebrado na sua vida. Hoje Jesus trouxe clareza a essa situação, para que você entenda e receba e aprenda de uma vez por todas que você precisa ter um coração de gratidão pelas coisas que Ele tem derramado na sua vida. E nós vamos celebrar essa última música, e você vai ter a oportunidade de dançar na presença do Senhor com um espírito de gratidão. Com o espírito de gratidão, e você vai falar: Senhor, eu te agradeço, porque todos os dias eu me lembrarei que esse é o dia que o Senhor fez, porque a sua palavra diz: esse é o dia que o Senhor fez, me alegrarei e celebrarei. Será que você pode adorar o Senhor? Senhor, nós te agradecemos por esse momento.
Nós te agradecemos, Pai, por esse dia incrível. Nós te louvamos pela sua presença nesse lugar. Te agradecemos porque o Senhor está aqui. Tão certo como o ar que nós respiramos, nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós te louvamos, nós honramos a sua presença nesse lugar. E nós pedimos que o Senhor nos leve em segurança. Que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos. Que o Senhor guarde os corações, Deus, daqueles que estão aqui ou que nos assistem online. E nós encerramos esse tempo orando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe, que você tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.